Bem-vindos. Hoje a gente vai abordar um assunto bem sensível, né? Que afeta muitas famílias. O desafio que é dar banho numa pessoa com demência. A gente se baseou num artigo da revista Cuidar que mostra como esse momento, que é tão básico, pode virar, assim, uma fonte de estresse enorme. Às vezes até uma batalha mesmo. Ok, vamos analisar isso. Por que é tão complicado assim? O que acontece ali? Olha, a questão central, né, é toda a parte cognitiva e emocional que está afetada. A demência mexe com a capacidade da pessoa de entender por que o banho é necessário, o que está acontecendo ali. Tem a perda das funções executivas, sabe? Aquela habilidade de planejar e fazer as coisas em sequência, tipo tirar roupa, pegar o sabonete, se lavar. E tem também a agnosia, que é assim, a dificuldade de reconhecer coisas comuns. Uma esponja, o chuveiro, podem parecer estranhos, ameaçadores até. O que é, nossa, muito impactante é tentar imaginar como a pessoa se sente. Ela pode não sacar porque está sendo despida, porque alguém está tocando nela, porque está caindo água. Isso gera uma confusão danada, vulnerabilidade e principalmente medo, sabe? A agitação ou às vezes até a agressividade que a gente vê, muitas vezes não é de propósito, é uma reação. Uma reação a esse medo, a essa sensação de invasão num lugar que talvez ela nem reconheça mais, como alguém que pode parecer um estranho. Nossa, essa perspectiva do medo e da falta de reconhecimento muda bastante o jeito de olhar para a situação, né? Pensando nisso, como é que a gente pode, bom, tentar tornar essa experiência menos difícil? O artigo dá umas dicas práticas. A primeira, pelo que eu vi, é a calma do cuidador. É isso? Exatamente, a calma é crucial. Mas se a pessoa às vezes nem reconhece o cuidador, como essa calma ajuda? É uma boa pergunta. Mesmo sem reconhecer totalmente, o tom de voz tranquilo, sabe? Os gestos mais lentos, a falta de tensão no ambiente, tudo isso é percebido. Ajuda a diminuir a ansiedade da pessoa, funciona como um regulador externo. E sim, a regra de ouro que o artigo traz é essa. Se a recusa for muito forte, muito firme, é melhor adiar. Tentar depois. Forçar a barra quase nunca dá certo, né? Pode piorar as coisas lá na frente. Paciência é a palavra. Entendi. Não forçar. E quando o momento parecer melhor? Aí entram outras estratégias. Primeiro, preparar o ambiente. Deixar o banheiro quentinho, sabe? Talvez uma música bem suave, se for algo que a pessoa gostava, mas sem exagerar nos estímulos. Depois, a comunicação. Mesmo que a pessoa não responda, pedir permissão antes de cada passo. Posso ajudar com a esponja? Vou abaixar sua calça agora, tá bem? Isso dá uma sensaçãozinha de controle. E explicar o que vai acontecer antes de fazer. Olha, agora eu vou ligar o chuveiro, a água tá morna. Falar com calma, de forma simples, e se tiver mais de uma pessoa ajudando, evitar ficar conversando entre si, manter o foco ali. Uhum. Outra coisa super importante, preservar a autonomia que ainda existe. Incentivar a pessoa a fazer o que ela consegue, sabe? Mesmo que demore, que não fique perfeito. Observar primeiro, só depois oferecer ajuda. E na hora de molhar, começar devagar. Pelas partes que ela pode ver, tipo os pés, as mãos, para diminuir o susto da água caindo de repente. Não começar pela cabeça, por exemplo. Faz todo sentido. Pedir permissão, explicar antes. Isso parece que muda a dinâmica, né? Deixa de ser algo imposto para ser mais uma ajuda oferecida, mesmo que simbolicamente. E o artigo fala de uma coisa que para mim foi interessante, a questão do pudor, que pode continuar existindo mesmo com a confusão. Sim. Como é que se lida com isso? E ao mesmo tempo garante a segurança, porque banheiro é um lugar perigoso, né? Exato. O respeito ao pudor é algo que, às vezes, a gente esquece. Mesmo com a demência, a sensação de estar vulnerável, sem roupa, pode ser muito forte. Então, agir com delicadeza, cobrir uma parte do corpo enquanto lava a outra, usar toalhas de forma estratégica, ajuda muito. E a segurança, claro, não tem negociação. Tapete antiderrapante dentro e fora do box, barras de apoio bem firmes, talvez um banco para a pessoa sentar durante o banho, tirar aqueles tapetinhos soltos que são um perigo para a queda. Às vezes até pensar em adaptações maiores, como tirar a porta do box, para facilitar o acesso e ajuda. Pensar na segurança dos dois, né? Da pessoa e do cuidador. Entendi. Então, o que fica dessa nossa análise é uma combinação de coisas, né? Preparar bem o ambiente, ter muita empatia, tentar ver o mundo como a pessoa está vendo, comunicação o tempo todo, clara, respeitosa,
Focar no que a pessoa ainda consegue fazer sozinha, respeitar a dignidade, o pudor e, claro, a segurança em primeiro lugar. E aceitar que mesmo fazendo tudo isso, vão ter dias difíceis. Não tem fórmula mágica. Com certeza, é um trabalho que exige muito, muito mesmo. E o artigo até reforça isso, validando o esforço enorme dos cuidadores, apesar das frustrações que aparecem. E uma reflexão final que esse material me provocou foi: já que o pudor e essa sensação de invasão são tão fortes no banho, será que a gente não poderia pensar mais sobre isso em outros momentos do dia a dia? Tipo, como reforçar a sensação de segurança e de respeito aos limites da pessoa em outras interações? Talvez isso indiretamente pudesse até criar uma base de confiança maior, que facilitaria aceitar cuidados mais íntimos, como o próprio banho. Fica aí pra gente pensar, né?